Olá, aqui Marcos Ivan de Carvalho, jornalista especializado em turismo, afiliado à Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo, e aqui mais uma vez trazendo para vocês um bate-papo gostoso, mais um bate-papo dentro da série dos podcasts da Festa do Arroz Tremembé 2024. E hoje nós estamos com a Pérsia. E quem é Pérsia? Boa tarde. Eu sou a Pérsia Castilho, né? Eu nasci em Tremembé, sou tremembéense. Gosto demais da minha cidade, né? Estudei, nasci, trabalhei muito tempo em Tremembé. Sou formada em matemática, aposentei como professora e desde 2011 eu estou trabalhando na Basílica, assessorando o Padre José Vicente na parte de projetos culturais. Enquanto matemática, você calcula quanto tempo da sua vida em Tremembé você dedicou para a cidade, não a paróquia, para a cidade? Em Tremembé é complicado, porque assim, pelo menos para mim, né, a questão da história, eu me sinto muito parte de Tremembé. Então eu lecionei em Tremembé, tudo que acontece na cidade afeta demais essa parte de lembrança mesmo, parte de formação, né? Por isso essa questão do projeto da Basílica, de restauração da Basílica, para mim é muito importante. Eu já me empenhei nisso. Quando eu entrei, eu não tinha tanto conhecimento. E esse conhecimento foi desenvolvido por causa dessa dedicação. Também a questão de lecionar. A maior parte do tempo que eu lecionei foi lá, em Tremembé. A memória afetiva, então, ela conectou você ao trabalho profissional, logicamente, e Sim, sempre acontece uma espécie de resgate nessa memória afetiva que a leva talvez a uma escola, a um aluno em especial, a sim. uma família que você encaminhou para algum tipo de formação. Essas lembranças afetivas do tempo de professora que você lecionou, o que mais representa para você em termos de tesouro da sua lembrança, essa memória preciosa que é lecionar? É, para mim é a questão afetiva mesmo. E eu vou te dar um exemplo, né? Nós estávamos na degustação da Festa do Arroz, né? 2024, e eu lá arrumando os pratos para ajudar o pessoal da Basílica, e aí o rapaz da tenda da comida oriental bateu no meu ombro e falou: Oi, professora. Eu fiquei olhando assim para ele, eu falei assim, a senhora está lembrando de mim? Eu falei assim, não. Ele falou assim, a senhora deu aula para mim na 7ª série. E aí ele me falou o nome, eu falei assim, nossa, você continuou bonito? Ele era muito bonito na 7ª série, as meninas todos queriam namorar ele. Eu falei assim, o que você está fazendo aqui? Eu falei assim, agora eu sou chefe. Eu falei para ele, puxa, você era bom de matemática. Ele falou assim, então, professor, agora eu sou bom também na arte, agora eu sou um chefe da comida oriental. E eu falei assim, puxa vida, que legal. Então, eu encontro com meus alunos ainda. A minha questão, a minha parte como professora sempre foi muito envolvida, assim, pelo lado afetivo com os alunos, assim, na formação. Eu era muito brava, muito exigente, mas eu sempre amei demais meus alunos. Acho que eles percebiam isso. Torcia demais por eles, então agora eu encontro, eles têm boas lembranças. Ótimo. Agora, qual é a sua percepção enquanto a atual tecnologia que nos traz praticamente quase tudo solucionado dentro daquilo que nós esperamos de solução e o ensino, principalmente de matemática, há 10, 15 anos passados? Como que você diferencia isso, o que é útil e o que é prejudicial em termos de tecnologia para quem está aprendendo? Eu acho que o importante para quem está aprendendo, isso aí se perdeu muito, né? O importante é você buscar esse aprendizado. Então, o ensino da matemática ele é complicado. Nem todo mundo tem uma afinidade com a matéria. Mas o professor ele entende que o ensino da matemática não é só a matéria de matemática, né? Então, você vê o aluno se desenvolver na parte assim da curiosidade, dele procurar algo, ou dele ultrapassar os limites. Então, quando eu lecionava,
tinha muito isso. Eles chegavam a um ponto que eles falavam, eu quero mais exercício, porque eles queriam... Eu achava até engraçado, porque começava tão ruim no começo do ano, da metade do ano em diante, eles estavam concorrendo com eles mesmos, sabe? E essa parte da tecnologia, se o professor não sabe direcionar, ele acaba deixando o aluno, eu vou usar assim a palavra, preguiçoso. Ele acha que ali já está tudo pronto e ele não busca o porquê, né? Então você está assim, por exemplo, hoje em dia, sexto ano, né? Na época que eu lecionava era quinta série. Aí você pega o aluno, ele não sabe somar ou subtrair muito bem. E você pega o ábaco, que ele vai entender as casas. E ele nunca tinha visto e de repente ele começa a mexer com aquilo e ele fica encantado, né? É mágico, né? É mágico. Aí você vai e fala assim, olha, eu vou ensinar para vocês as formas geométricas. Vamos fazer pipa. Eu vou ensinar vocês a fazerem pipa. Imagina, eu nunca brinquei de pipa, porque eu não tinha paciência com isso, mas para eles, ensinava a fazer pipa. Então, essa questão de fazer, brotar no aluno, né, no interesse de busca dele, não interessa se ele vai ser um exímio matemático ou ele vai para outra área. Ele sabe descobrir, sabe ir atrás de onde ele busca o conhecimento que ele precisa. Isso aí é o papel importante do professor. Isso não pode ser tirado com a tecnologia, muito pelo contrário, tem que estar. Eu estou fazendo o curso superior agora, eu estou com 60 anos. E eu falei assim, mas por que eu estou fazendo esse curso? Eu não sei nem se eu vou usar. Mas é tão interessante. Estou fazendo engenharia de computação na Univesp. E é desafiador. Eu falei assim, nossa, agora eu gosto muito de cálculo e tal, mas é desafiador. Isso aí é bom. É bom você gostar de aprender. Os conceitos são diferentes, mas levam praticamente ao que veio lá de trás, né? Isso. Os conceitos permanecem, ao modo de interpretá-los, de aplicá-los que é diferente. Né? E aí a pessoa fala assim, nossa, você gosta de aprender? Eu gosto de aprender. A pessoa pode, assim, eu não gosto muito de estudar, pegar livro, a pessoa pode falar para você fala assim, você gosta de aprender? Aí eu gosto de aprender. Mas você tem que saber o que é aprender. Sim. Aí é o papel do professor, né? Professor que ensina, assim, pensando como que vai ser o futuro daquela criança, né? Como que vai ser? Depende, muitas vidas são decididas na sala de aula. Exatamente. As pessoas podem não ter noção disso, mas E a matemática é interessante porque ela praticamente está em todas as atividades humanas, a matemática prevalece, né? Por exemplo, na música, o camarada para fazer uma música tem que saber dividir. Sim. Né? Tem que saber repetir algum compasso e quanto que vale cada compasso, tudo isso é matemática. Sim. Agora, o que eu vejo muito sofrimento dos jovens, principalmente aqueles que trabalham em estabelecimentos comerciais de venda de produtos, é o danado porcento. É desesperador ver um camarada, uma jovem ou um jovem vendendo um artigo que custa R$100, ele dá 22% de desconto e não sabe calcular. Então, porque ele não entende o conceito. A máquina pode fazer, mas se você não entende o conceito, tira a máquina, pronto. Ou você faz uma pergunta, ele não entendeu o que é a porcentagem, por que ela existe. E se alguém pensou em criar a questão da porcentagem, para que é aquilo? Exato. E era para facilitar realmente, mas é para facilitar a compreensão. Não é para dificultar a vida de ninguém. E a matemática é interessante que a pessoa que ela começa a estudar muito e se interessar muito pelo raciocínio lógico, a matemática, eu sempre falava isso para os meus alunos, olha, até problema pessoal vocês resolvem com matemática, hein? E eles davam risada, eu falei assim, não, a matemática ela aguça o olhar. Então, quando você tem um problema à sua frente, uma pessoa que tá acostumada a pensar muito, a raciocinar fora da caixinha, ela vai conseguir ver as coisas de um modo diferente. Eu falei assim, olha, treina a visão. E é verdade. Eu via isso neles mesmo, né, no desenvolvimento deles. A visão de observação também, né? Eu acho que é importante. Aliás, a matemática é detalhista. Eu digo isso porque eu tive um grande professor de estatística na Unital, que ele me reprovou por causa do sinal de menos que eu não pus na solução do problema. Ele deu o enunciado do problema, eu desenvolvi todo o problema e chegou no final... O resultado não era aquele. O resultado era 4, mas era menos 4. Sim. Eu fiquei para a segunda chamada. Mas o sinal é importante, né?
Pérsia, você disse que tem um lado afetivo. Seu umbigo foi enterrado em Tremembé. E conta para nós como é que é Foi agora mesmo. essa situação de você viver Tremembé, como que você percebe o povo de Tremembé, o crescimento da cidade, enquanto uma cidade até certo ponto pequena, mas ao mesmo tempo é grande, em função daquilo que ela oferece de acolhimento. Como é que é essa sua relação Pérsia e Tremembé? Então, é- é, eu nasci em 63, então até, sei lá, minha mocidade era bem diferente, né? Eu fui percebendo a cidade crescendo, pessoas diferentes na cidade. Mesmo a festa mais importante da cidade, que é a festa do Bom Jesus, ela foi mudando conforme passaram os anos. Mas é um povo acolhedor, um povo amoroso, eles gostam muito de ajudar, né? É, tem muitas oportunidades, porque as cidades próximas são cidades assim para a questão de trabalho, mais prósperas, né? Tremembé sempre ficou no terceiro setor. Ela não tem assim grandes indústrias e aquelas grandes oportunidades. Houve um tempo até que reduziu um pouco a questão de lazer, né? Nós tínhamos um clube, nós tínhamos um cinema. Essas coisas vão aos poucos saindo. Eu não sei se é apoio administrativo, né? Prevaleceu ali, porque precisa ter, né? Precisa ter para a cidade evoluir. A questão de ensino, né? As escolas ali tem oportunidade, porque é uma cidade de fácil acesso, né? E agora o que tá prevalecendo, e eu estou ficando muito contente mesmo, é a questão de turismo cultural. E agora essa nova administração, principalmente, apresenta muito boa vontade nessa parte. A Basílica, ela está sendo muito amparada com isso, porque a Basílica é um marco ali na É um cidade, patrimônio, né? um patrimônio da cidade e da região, né? Então as pessoas vêm, ficam encantadas com a arquitetura e toda aquela história, né? Eu lembro que quando eu já era criança, eu morava na Rua Central, Rua Bom Jesus. Que lá tem 3 altares: Altar do Bom Jesus, Nossa Senhora da Glória e São Francisco. E tem as 3 ruas principais. Tem os mesmos nomes. Em direção, elas nascem lá do altar. Então, pega o nome das ruas. E eu morava na Rua Bom Jesus. Então, estava na hora de ir na escola. A escola também era na Rua Bom Jesus. Então, a gente ia lá na rua e olhava para o relógio. Porque o relógio da Basílica era o nosso relógio. Na época, não tinha relógio de parede na minha casa, eu não lembro. E também relógio de pulso, também imagina. Era só meu pai que tinha, e olha lá. E aí chegou um tempo que o relógio parou. O relógio parou da Basílica. Não tem mais Ficou aula. anos o relógio parado. Não ia ter mais aula. E daí, como é que a gente ia fazer, né? E eu lembrava daquela época, eu falei assim, puxa vida, agora todo mundo tem celular, já tem um relógio no celular, ninguém mais liga para o relógio da Basílica. Aí, de repente, faz a campanha lá da restauração do relógio. Ai, fiquei tão emocionada. Porque eu fui fazer o levantamento histórico, as cartas, né? O padre me passou, e aí eu tinha que fazer a transcrição daquilo. Eu lia as cartas e fazia o resumo delas. E uma letra, o padre, como é que é o nome dele? Monsenhor Amador Bueno. Então, o nome da rua lá da casa da minha mãe, Monsenhor Amador Bueno. Ele que foi atrás da compra do relógio na Alemanha, aquela coisa toda. Mas, ô, letra cruel. Mas O médico perdia para ele. perdia, mas foi muito bom. Então, essa parte assim, da cidade, evolução e do povo de lá, eu acho assim que é muito positivo. Tremembé tem tudo para se tornar assim, uma estância turística muito próspera nesse setor, sabe? Tem que se fortalecer como instância, né? Porque Tem. tecnicamente ela já é classificada como Ela instância, né? Falta, assim, acomodações, né? Se você Hotéis. percebe, se falta um pouco deixemos de lado a administração, porque ela tem uma Sim. responsabilidade e já é de ofício dela. Mas você percebe que falta um pouco de motivação ou de esclarecimento da sociedade civil em fazer com que Tremembé seja efetivamente, além de ser a denominação estância turística, venha a funcionar como uma verdadeira estância turística, abrindo espaço para as pessoas visitarem com mais frequência a cidade? Eu acho que falta esse esclarecimento, sim.
Sabe por quê? Porque tem pessoas ali que elas vêm, né, o turismo e tal, mas elas não se perguntam, essas pessoas estão ficando aqui, estão pousando Sim. aqui, ou elas estão vindo hoje, vão embora hoje mesmo? Elas têm onde comer? Como que tá? Eles não se perguntam. Atende todo mundo bem, recebe todo mundo acolhedor, mas essa parte, essa conscientização, né? As pessoas, eu vim lá do Rio, vamos supor, tô passando lá por Tremembé, caminho não sei de onde. De repente descobre Tremembé e quer ficar, gostou do lugar, eu quero pousar aqui. Onde tem uma comida gostosa? Pois eu quero, onde eu vou comer? Então, essa parte, assim, da população se movimentar quanto a isso, eu acho que é a conscientização mesmo, o esclarecimento. Não é, assim, a má vontade do povo, sabe? Acho que é um trabalho que tem que ser feito. É um trabalho a médio prazo, porque nós não podemos perder tempo, mas com toda certeza precisa de um planejamento de marketing turístico. Isso é importante. E Sim, existem departamentos, sim, existe o Sebrae, existem departamentos no Estado que se disponibilizam a isso. E com um pessoal formado, profissionalizado na área de desenvolver o marketing da região ou da própria cidade. Existem consultorias que podem desenvolver isso, mas nós, enquanto jornalistas especializados em turismo, nós vemos essa necessidade de a sociedade civil se abrir um pouco mais, sabe, não ficar com medo de, por exemplo, compartilhar conhecimento com o vizinho, com é. aquele, vamos dizer, um restaurante daqui, com receio de compartilhar algum conhecimento para lá. Então, eu tenho Ah, certeza que se isso acontecer, se houver um incentivo de motivação técnica, Tremembé realmente vai colocar uma enorme placa lá na Floriano Pinheiro, Estância Turística de Tremembé. Isso que nós desejamos para Tremembé, que nós temos muito carinho pela cidade e por algumas pessoas que nós trazemos no coração. tanta história, né? Tem Pro bastante Vale, história. Tremembé tem. Deixa eu só fazer uma pergunta para você. Vamos virar mais uma página. Você falou da reforma do relógio, na restauração do relógio. Então já é tempo de falarmos um pouco mais acentuadamente da Basílica do Senhor Bom Jesus. Você disse que toma conta da parte de planejamento, a matemática da Basílica fica em suas mãos, aliás, em ótimas mãos pelas referências que nós temos. Como é atender a demanda da paróquia, os compromissos da paróquia, a relação com a própria cúria? Como é que funciona tudo isso em termos de números, sob a sua responsabilidade e você precisando mostrar resultados? É. Olha, eu posso até dizer, tenho, eu fico tranquila porque o reitor da Basílica, o padre José Vicente, ele tem uma visão muito proativa e ele é um empreendedor, ele não tem assim medo, né? Quando ele chegou em Tremembé em 2010, a Basílica estava fechada e era triste, muito triste, para o povo, né? Então a gente passava em frente à Basílica e eu sabia o Bom Jesus estava lá dentro, mas ela estava literalmente fechada e ele lá dentro. E você tem toda aquela história de família, de tantas coisas que já aconteceram, né? E aí ele vai e forma uma equipe para pensar na reabertura da Basílica. E eu estava como voluntária. Eu nunca tinha feito trabalho voluntário. Fui trabalhar na Basílica como voluntária e eu era voluntária para servir o café para essa equipe. Eu, minha irmã e umas amigas, a gente fazia o café. Cada vez que eles iam se reunir, ficar pensando, o que nós vamos servir para eles? Era muito gostoso. E daí chegou numa hora que a doutora, que é a doutora Dolores, né, que é arquiteta, especialista em restauro, ela falou assim, olha, tá tudo pronto, a gente precisa inscrever isso no ministério, precisamos de uma pessoa que entenda e tal. E aí o padre José Vicente falou assim, Pérsia, e me convidou. E eu falei assim, o que tem que fazer? Tem que entrar no sistema. Eu falei, sistema? É Lei Rouanet, tal, tal. Eu falei, tá bom. E aí eu fui e aprendi, porque eu ensino tanto meus alunos a aprender, né? Aprender. Aprendi sobre a Lei Rouanet, aprendi sobre o sistema. Chegou uma certa época que fui para Brasília, fiz um curso lá. E aí eu comecei a gerenciar essa parte do projeto de restauração da Basílica, né, com o padre. Foram 4 fases. A primeira
estabilização do telhado e toda a parte de infraestrutura dela, e mais o altar todo. E agora nós já estamos com outro projeto, também está aprovado, está esperando encaminhar, as Torres Sineiras. É um projeto muito interessante também, de restauração. E um espaço de memória, Ótimo. que nós precisamos colocar esse espaço de memória, porque tem muita coisa que está salvaguardada lá na Basílica e o povo precisa ter acesso. Eles vão... Seria uma espécie de museu. Uma espécie de museu que nós vamos colocar lá. Está nesse projeto aí, eu espero que aconteça. A parte de relação financeira com a Mitra, nós preparamos toda a documentação, todos os nossos gastos, toda a parte de contabilidade eu faço e apresento lá. Eles são muito bem assessorados, tem uma empresa que faz esse serviço para eles, uma empresa de finanças e contabilidade, e eu que faço contato com eles. Então, toda essa parte, é lógico, o Padre José Vicente acompanhando, mas assim, arrecadação de dízimo, oferta, doação, né? Essa aí, toda essa parte, nós, o que eu falei, o povo de lá é um povo muito, assim, generoso, e o pessoal da região lá vai muita gente de fora também, né? E é inacreditável as coisas que acontecem em questão de igreja, né? Outro dia eu dava uma conta, até hoje eu dou risada, eu falei assim, ai, tá faltando, não tem dinheiro, e agora? Era R$ 600 a conta. E aí o padre chegou e falou assim, não temos. Eu falei, não vou conseguir pagar, R$ 600. Uns anos atrás, nossa, isso era um bom dinheiro. E aí eu tava lá pensando na sala, eu falei, o que não vou fazer? Eu já ia ligar para a pessoa, né? Falar, olha, não vamos ter o dinheiro hoje. Daqui a pouco chega lá o senhor José Vicente, é um paroquiano nosso, muito querido, que ele já até faleceu. Ele chegou e falou assim, Pérez, preciso falar com você. Eu falei assim, fala, José. Ele falou assim, trouxe uma doação. Olha. Aí eu falei para ele assim, trouxe, obrigada. Quando eu abri, R$ 600. Então, contando. É José Vicente. Xará do nosso Sarado. reitor. E foi muito bom, essas coisas acontecem direto. E administrar isso é muito bom. Tudo isso resulta, de vez em quando, no coraçãozinho da pessoa, uma espécie de festa, né? Sim. Apareceu R$ 600. E eu conto para ele. Eu já falei, você Então- que pagou isso. Então, já que você me ver em festa, conta para nós Hum. qual é a relação da Basílica do Senhor Bom Jesus com a festa do arroz de Tremembé, comemorando 15 anos. 15 anos. Em 2024, você já tem uma história da festa do arroz. E agora, o que você traz para nós de notícia a respeito da festa do arroz 2024? Porque tem uma parte litúrgica que é, digamos assim, coordenada pela paróquia do Senhor Bom Jesus junto com a comissão de festas, não é isso? Exatamente. Festa do arroz. A Basílica, ela adotou a Lúcia e a Marisa, as organizadoras da Festa do Arroz. Elas são as queridas nossas, porque elas mais que ninguém, assim, eu percebo da nossa cidade como elas estimam Tremembé e como elas lutam por essa parte de crescimento turístico, né? E a Festa do Arroz para nós é um marco. E elas não só promovem a Festa do Arroz, elas querem que o povo conheça essa história. Sim. Então, não, quem que trouxe o arroz para Tremembé? Os monges trapistas. Então, elas são fãs dos monges, né? Uma vez ela me emprestou 10 banners lá com toda a história dos monges. Eu falei, nossa, que coisa rica, né? Muitas pessoas não conhecem. Elas colocaram lá em exposição, muito lindo. E este ano, elas convidaram os monges, 3 monges trapistas. Eles vão vir lá do sul, vão chegar no dia 16 de maio, que é o primeiro dia da festa. Nós vamos recebê-los com muito carinho, né? Com a graça de Deus. E eles vão celebrar a missa na estação, porque a Festa do Arroz ela acontece em frente à estação, antiga estação ferroviária, né? Que faz parte da nossa história. E essa estação ela tem um anexo. Sim. E esse anexo nós estamos preparando, decorando. Nós queremos dar um ar de capela para esse anexo. É onde vai ser celebrada a missa. Estamos pensando em colocar lá, reservar uns 100, 150 lugares. Então já tem os músicos, né?
Então, quando eles chegarem, o que a gente quer, pessoal, olha, vocês são muito bem-vindos, a gente agradece todo o trabalho, né, que os monges trapistas fizeram para a nossa cidade. Quanta coisa boa. Ainda temos lá nossos colheita de arroz até hoje, uma coisa maravilhosa. E aí, esse vai ser na abertura. Uhum. Depois da missa, eles vão abençoar as tendas, né? Já falei com os tendeiros. Uhum. Fiquem lá, porque os monges vão passar de tenda em tenda abençoando vocês. E aí, na sexta-feira, eles retornam, né, para o mosteiro. E daí eles vão celebrar lá na Basílica mesmo. Daí, na quinta-feira, É lá no no anexo da anexo, na estação. capelinha da estação, capelinha da Nós estação. vamos. Vai ficar parecendo uma E na capela. sexta-feira é a missa na Na Basílica. Qual o Basílica. horário da missa na 9 da estação? manhã. Na Às 9 da estação, manhã é na sexta-feira. Na estação às 18h30. 18h30. Então, as pessoas que já forem para a primeira noite da Festa do Arroz terão a oportunidade de já até mesmo receber uma bênção especial dos monges trapistas, Sim, né, se sim. participarem da celebração, né? É uma coisa ímpar, porque é muito difícil vir para cá, né? Sim, Eles vivem mais na clausura, são eles muito recolhidos, são né? recolhidos, de muita oração. Para nós vai ser um acontecimento. A Basílica é uma honra. Porque eles administraram a Basílica no início, né? Eles A tomaram, ordem dos trapistas, né? eles tomaram conta da nossa Basílica, a lateral da Basílica, a Rua Dom Chaltar, né? Ele que foi um dos primeiros lá. Então, essas duas celebrações, eu acho que é muito significativa para a comemoração desses 15 anos. Nós vamos fazer também o lançamento de Jubileu dos 50 anos, do título de Da Basílica. Basílica Menor, né? O Papa Paulo VI dedicou o título, né, de Basílica, Basílica Menor para a Basílica de Senhor Borja Tremembé, Jesus. em 74, e esse ano faz 50 anos. Muita história, Então, né? Muita nossa, muita coisa comemoração. boa, Ótimo. muita coisa. Essa festa do arroz, esse ano, assim, é bem especial. Como é que você vê, enquanto assessora do padre, participa da atividade da Basílica? Qual é o seu sentimento especial enquanto você vai estar presente para ter um contato mais próximo com os monges? Como é que você sente essa possibilidade de conversar com representantes daqueles que vieram para Tremembé, trazer uma espécie de qualidade de vida muito melhor, porque eles além de ensinar as pessoas a viverem com mais qualidade de vida, Sim. deixaram um legado muito importante, que é a economia por meio do arroz. Como é que você vê enquanto cidadã isso? Então, para você ver, né? Eu não sou muito assim de ficar puxando. Quando eu admiro muito, geralmente eu fico Tietagem, né? perto e fico assim, ó, só olhando assim, observando. E daí a minha cabeça vai passando muita coisa. Por exemplo, quando eu penso neles, né? Eu sempre imagino como que eles chegaram em Tremembé e a preocupação deles de chegar com aquele povo muito pobre, né? Uma região muito pobre. E eles chegaram com essa ideia de prosperar. Vamos fazê-los prosperar. Essa cidade vai ser próspera. Nós vamos investir para que esse povo prospere, que esse povo seja feliz, que esse povo coma bem, que esse povo se vista bem, que esse povo tenha Deus, né? É muito com ele. Então, essa era a preocupação deles. Então, na hora que eles chegarem, e vou olhar a história deles, né? Quando eles vieram da França, né? Uhum. Esses me parece que são dos Estados Unidos, eles vieram para o Brasil. Mas eles estão no mesmo lugar, lá no sul. Então, daí eu penso assim, que maravilha. Eu provavelmente vou ficar assim, olhando só. Eu vou ficar do ladinho, assim, Extasiado. olhando, pensando. Não vou ficar muito de conversa, né? É o meu jeito já de ser, né? É a emoção, né? Eu tinha as irmãs lá, que agora elas foram embora também em Tremembé, as irmãs de São José de Chambéry. E elas vieram para o Brasil, também da França, e elas vieram abrir escolas. Então, o Bom Conselho de Taubaté, elas que vieram e administraram, elas que abriram, né? As irmãs de São José. E elas estavam ali, do lado da Basílica, muito senhorinhas, a mais nova, acho que estava com 89 anos, muito ativas.
E agora elas se recolheram também, foram para São Paulo e fechou a casinha delas lá. Mas elas contribuíram muito com evangelização, sabe? Com ajuda com as pessoas mais carentes. Elas iam também na roça. Então, quando a gente vê esses religiosos, pessoas que se entregam totalmente para ajudar o irmão, para ajudar uma cidade, para ver as pessoas bem, né? E, às vezes não é um religioso, né? Que nem eu falo da Marisa e da Lúcia, que eu admiro. Ela, é muita coisa do trabalho delas, elas têm a vida pessoal delas, mas o trabalho que elas fazem, elas não esquecem o porquê daquele trabalho. Elas estão ali para ver a cidade prosperar. Preservando a história. Preservando a história, e quem vai, quem acredita, prospera. E quem acredita na festa do arroz do Tremembé, agora eu gostaria que você fizesse um convite. Nós estamos, infelizmente, finalizando esse nosso bate-papo. Você olhasse para aquela câmera e fizesse seu convite pessoal para que todos venham à festa do arroz do Tremembé, saborear as delícias, mais de 80 pratos, mas também com a presença dos monges terapistas na primeira noite e na segunda noite. Convido a todos que estiverem assistindo a esse bate-papo que compareçam à Festa do Arroz, de 16 a 19 de maio, de quinta a domingo. Sábado e domingo vai ser a partir das 10 da manhã e depois com shows maravilhosos durante apresentações e depois à noite com shows maravilhosos. O que acontece na Festa do Arroz? Comida diferenciada, feita com muito amor, pratos diversificados, são 80 pratos. E esse ano em especial, comemorando os 15 anos da Festa do Arroz, presença dos monges trapistas, que fazem parte da história de nossa cidade e da região. Esperamos vocês por lá. Nós agradecemos a Pérsia, também agradecer a paróquia do Senhor Bom Jesus, que concedeu essa permissão dela vir trabalhar, conversar conosco. Quero agradecer a equipe técnica da Funvic, o Edilson, o Pedro, o Nando e a Fabiana, que proporcionam essa possibilidade a todos os nossos seguidores. Marcos Ivan de Carvalho, jornalista especializado em turismo, pedindo que Deus abençoe a todos.